Hoje vamos resumir a minha experiência, dar a minha opinião sobre o anime Omni Kaiten Rebirth Verse, sem limite de tempo. Meu nome é Samuel Goulart e você curte animes, jogos, filmes, séries, esse canal é pra você, então considere se inscrever. Aqui a gente tem um review direto ao ponto e sem enrolação lá nos shorts, mas também temos reviews falando mais que aquela sua tia chata que vem de longe, igual esse aqui, por exemplo. Dito isso, bora começar. Como sempre, né? Comecei a assistir esse anime porque, pô, tava lançando mais um anime pra essa temporada. Fui dar uma chance. Não entendi nada de início, não entendi nada na metade e entendi mais ou menos no final. Ok? Então, assim, é um anime bem louco, com viagem temporal, com uma história muito não pesada, densa, vamos dizer assim, é difícil de entender assim de início, ok? Então você precisa de atenção com alguns detalhes de, meu Deus, a viagem temporal, aí tem isso, tem aquilo. Talvez não seja tão confuso, talvez esteja exagerando um pouco só pra chamar atenção no vídeo, que talvez não seja lá a grande confusão. Mas assim, tem que pelo menos prestar um pouco de atenção, senão você vai ficar tipo, no final, ok? Sobre a ending, sobre a opening, igual eu sempre gosto de começar o vídeo falando, né? A opening dele é legalzinha e nada demais, ok? Nada mais do que legalzinha, então assim, não é nada que marca você, que muda a sua vida. Eu já achei a ending melhor do que a opening, tá? Eu gostei da ending, achei a música boa, achei a animaçãozinha legalzinha pra ending, mas a música em si é melhorzinha. Mas também não é nada que muda a sua vida, não é algo que você salve no Spotify e fala, meu Deus, eu vou ouvir isso treinando, vou ouvir isso caminhando, né? Mas não é tão ruim, tá? É divertidinho. São músicas boas, mas nada além de boas, ok? Um pouco da história, a gente tem o nosso protagonista, o Takeru, né? Ele é um delinquente, né? O primeiro episódio mostra um pouco sobre a história dele no mundo real, né? No mundo dele, né? Ele lutando com as pessoas, enfim. Ele é um delinquentezinho. E após um acidente, se eu não me engano, de moto... Eu não lembro do primeiro episódio, gente, assim, mas se eu não me engano, de moto, ele escorrega lá e pai, né? Ele vai parar no mundo todo paralelo e tecnológico. E aí fica o destaque que no mundo real dele, ele sonhava com uma menina, né? Sempre, tipo, ele vivenciando alguns cenários, bababá, e essa menina aparecia nos sonhos dele, né? E aí ele vai parar nesse mundo no mundo real dele, né? Então é meio que um isekai, né? Ele vai brotar em outro mundo, né? E ele descobre que ele tá num loop, um loop temporal. Então, tipo, pô, logo no primeiro episódio, ele encontra com essa menina dos sonhos dele, que é a Tsukimiya. Então ele encontra com ela nesse mundo real, ele fica todo confuso. Como assim? Eu sonho com você e eu tô te encontrando aqui, e blá blá blá. E aí acontecem diversas coisas nesse primeiro episódio, no segundo episódio, enfim, também. Ele encontra uma tal de névoa negra, que acontece aí, é algo recorrente nesse mundo novo que ele brotou. E dentro dessa névoa negra, todas as pessoas meio que ficam congeladas e aparecem Onis, né, os demonião lá. São os demônios gigantes, eles parecem uns megas... Não, eles parecem... Não, eles não parecem. Eles parecem... Sabe quando os Power Rangers enfrentam uns bichos gigantão, uns monstros gigantes? Eles parecem tipo esses kaiju aí do Power Rangers. Viram uns demônios gigantão assim. E aí as pessoas ficam paralisadas lá. Elas podem morrer, né? Se alguém acertar elas, né? Só que o Takeru ele não fica paralisado. E ele luta contra um Oni aí, né? Pra poder salvar a Tsukimiya, salvar uma criança que tá lá dentro, a Tsukimiya, numa outra cena, enfim. Não é um spoiler assim, gente, pelo amor. Mas assim, ele salva uma criança, né? E aí, tipo assim, ele consegue derrotar um demônio, mas aí aparece um outro mais forte, e aí ele... E aí nessa ele descobre que ele tá no loop temporal, igual eu falei, né? Que aí ele morre e ele aparece no mesmo mundo em outro tempo, né? Tipo, 2 dias atrás ou 3 dias atrás. Meio que lembrando o Reverse, tá ligado? Assim. Mas aí ele volta e ele fica tipo, oxe, o que aconteceu? Ele fica meio tipo, mano, o quê? E aí ele tenta descobrir o que tá acontecendo. E aí o anime todo é ele tentando consertar algumas coisas e descobrindo outras coisas. Então, pô... Nossa, esse cara tá suspeito. Como é que ele sabe que eu ia estar aqui? Por que ele tá aqui? Né? E aí eu não vou dar spoilers, porque, mano, esse anime tem um plot absurdo, um plot twist maluco, tá? Então eu não quero dar spoilers, mas assim, acontecem diversas coisas durante o anime que você fica tipo, tá, não, beleza, tá andando assim. Aí do nada ele faz a... E você fica tipo, meu Deus, é loucura, tá? A estética e o mundo desse anime é bem, assim, é bem diferente, tá? Ele tem uma mistura do nosso Japão tradicional, né, mais antigo, assim, com as torres e tudo bonitinho, assim, né, aquelas torres mais antigas,
Só que ao mesmo tempo ele tem uma mistura mais futurística. Então, por exemplo, quando eles entram naquela névoa negra que eu te falei, quando entra na névoa negra, tem certas pessoas que conseguem entrar em certos megazords, vou falar desse jeito porque não são megazords, mas tipo, nos robozão gigante, eles entram juntos, que é uma manifestação do ki deles e tal, essas coisas, pra poder lutar. Então, ele é meio futurístico ao mesmo tempo, por mais que esteja numa época meio mais o Japão antigo, eles têm um lance futurístico porque os protagonistas, né, e os secundários também ali que lutam contra os Onis, eles têm, tipo, poderes, né, eles têm uns bagulhos assim, todo holográfico, que eles conseguem usar poder de gravidade, poder disso, poder daquilo. E tem o lance desses Megazords gigantes que eu falei, né, esse Megazord é gigante, né. Então tem os Megazords aí também, que acrescentam mais pra esse lado futurístico da coisa, meio com os robôs lutando com os Oni, então, tipo, a estética não bate, entendeu? Então é bem diferente. E aí também tem, né, além disso aí, tem uma parte meio mística por causa dos Onis, a parte mais demoníaca dessa parte, então é uma mistura, tem coisa mais antiga com uma parte futurística, com uma parte muito dark e mística com os Onis, assim, eles fazem uma mistura muito legal de artes ali, é bem diferente, é bem interessante. De personagens, a gente tem o Takeru, que é o nosso principal, que a gente já falou sobre ele. A Tsukimiya, que essa é a menina dos sonhos dele, que também é presente nesse mundo, né? E ela aparece recorrente durante a história dele, toda vez que ele morre, ele quer salvar ela, ele tem uma paixão por ela, uma fixação nela muito bizarra, né? A gente tem o Sensei, que é o Seimei, né? Que a gente vai conhecer melhor ele ao longo dos episódios. Ele é um cara meio que o líder da galera que protege, é que eu não lembro o nome, mas o líder da gangue ali que protege os cidadãos, os cidadãos, meu Deus, os cidadãos dos Onis, tá ligado? Então ele é meio que o líder ali, e aí temos, por exemplo, o Atsunaga, a Yura, o Kazura, o Shino, é uma galera ali que tá sempre ajudando, né, tipo, a lutar contra os Onis. São personagens mais secundários, mas eles estão ali quase todo episódio, né, aparecendo em algum momento ou outro, né. Então temos esses personagens aí, né, mas o grande foco é entre o Takeru, a Tsukimiya e o Seimei, né, o Sensei, aí, o líder das coisas. Loucura, tá? É bem interessante. Pontos fortes desse anime que eu considero. As lutas deles são bem legais, elas são feitas com um CGI bem usado, tá? Não é exagerado. Então o anime em si todo é normal, mas as partes das lutas entre Onis e os robôs é meio que CGIzado. Então, tipo, dá um contraste diferente para as lutas. Então é bem interessante, eu achei isso bem legal. E também eles mexem com a parte bem sombria, né? Com a parte dos Onis e tudo, igual eu falei. Então, pô, ele tem... Quando tá com esse CGI e tudo, tem uma parte bem dark, assim, é bem interessante. Ele é bem divertido de você ver essa diferença, sabe? E assim, um ponto mais alto possível aqui pra mim é os plot twists desse anime. Acontece uma coisa, depois acontece outra, depois acontece outra, e você fica tipo assim, ó... Oh my god, é incrível, tá? Pontos fracos, eu acho que assim, toda história de viagem de tempo pode confundir um pouco as pessoas, não é nada absurdo também, mas assim, ele tem umas explicações muito longas, muito densas sobre a história, uns nomes complexos, que às vezes você pode ficar tipo, hã? Né? O que eu acho que influenciou muito na nota final da galera no My Anime List, às vezes a galera não queria muito disso, uma história tão densa assim, né? Tipo, muita explicação, um pouco confusa, até igual eu falei de início, nada absurdo, tá? Não é um Attack on Titan da vida que você fica meio maluco com um monte de conexão assim, mas assim, é um pouco confusinho em algumas partes, né? Mas assim, é legal, agradável. Minha experiência, inclusive, com o anime foi agradável, mas também nada mais do que isso, tá? Não é, meu Deus, mudou minha vida. Próxima semana, próximo mês eu vou lembrar desse anime? Provavelmente não, entendeu? A não ser que eu veja algo muito relacionado a robôs, a, sei lá, tipo, Megazord contra... Meu Deus. A não ser que eu veja coisas com Megazord, com Kaijus, essas coisas assim, pra falar, nossa, já vi um anime parecido. Vai ser muito difícil eu lembrar desse anime. Então, assim, uma experiência agradável, nada mais do que isso, né? Eu recomendo pra fã que gosta de animes com muitas temáticas misturadas, igual eu falei, pô, futurística, com demônio, com uma coisa mais sombria, com coisa do passado, sabe, com viagem no tempo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, se você curte miscelânea de coisa, uma mistureba, você pode acabar gostando, ok?
E aí fechamos aqui falando da nota. O My Anime List tá com a nota 6.68, tá? Minha nota não fugiu muito, mas foi um pouco mais alta, né? Geralmente minha nota é mais alta, não sou tão absurdo com a galera assim, porque muita gente dá hate bomb aqui, né? Dá, tipo, fica votando 1, aí mas a galera vota 10, aí fica uma média muito aleatória, né? Mas a minha nota oficial aqui ficou 7,5, tá? 7,5 pra esse anime. Como eu disse, não é nada assim, meu Deus, mudou minha vida, mas Omni no Kaiten, então, Rebirth Verse aí é no mínimo interessante, tá? Dito isso, vai aparecer alguns videozinhos aqui pra vocês, ok? Pra você se inscrever, talvez acho que seja aqui embaixo. Vai aparecer meu último vídeo pra vocês aqui e um vídeo recomendado aqui, acho que é isso, ok? Então, se você quiser dar uma força pro canal, assistir mais vídeos aí, mais reviews dos animes da temporada, fica aí à vontade pra dar uma força. E é isso. Dito isso, valeu galera por assistir. Até o próximo vídeo e bora pra próxima.